Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar de forma breve a diferença de um arquivo do LaTeX e um arquivo de um editor de texto como o Word ou o LibreOffice Writer. Em seguida eu vou pegar um arquivo do LaTeX e vou mostrar como compilar esse arquivo usando diferentes interfaces. Neste vídeo eu ainda não vou explicar o LaTeX em si, isso vai ficar para a partir do próximo vídeo, tudo bem? Vamos lá? Bom, o Microsoft Word ou o LibreOffice Writer, né, são editores de texto convencionais que a gente costuma chamá-los de um sistema de edição do tipo WYSI, WYG, ou que é uma sigla que são as iniciais de uma frase em inglês, significa what you get, what you see is what you get. Né? Que em português seria algo como o que você vê é o que você obtém, ou seja, o que você está fazendo ali é exatamente o que vai ser, o que vai ser o seu arquivo, ou seja, o resultado final. Se você imprimir, é aquilo que você está vendo, é aquilo que vai ser impresso, certo? E o LaTeX? Não, certo? O LaTeX não é um sistema de edição desse tipo, né? No LaTeX, você vai precisar fazer um processo que a gente costuma chamar de compilar, né? Que é mais associado à linguagem de programação, mas o LaTeX não deixa de ser também uma linguagem de programação, né? Como que você compila um arquivo do LaTeX? Você pode fazer a coisa mais simples que tem, quer dizer, talvez seja mais trabalhosa, mas é a mais simples do ponto de vista computacional. Você escreve o seu arquivo num bloco de notas, com os comandos do LaTeX, e aí você abre um prompt de comando um prompt de comandos, né, do Windows, e aí você, a partir dos comandos do LaTeX, você compila aquele arquivo de texto do bloco de notas. E isso vai resultar em um arquivo de texto que é o resultado, que é o que você quer, que seria o que você iria imprimir, por exemplo, certo? Por outro lado, isso não é muito ah, adequado, né? Não é conveniente. Antes, melhor que isso, é mais fácil você utilizar uma interface gráfica, como o TechStudio, o Technic Center, né, etc. Eu ensinei a instalar essas interfaces gráficas, né, essas duas interfaces gráficas, num outro vídeo. Ou você pode compilar o seu arquivo de texto na nuvem, né? Então eu vou mostrar primeiro essa questão da diferença, como que você pode visualizar isso, né, no arquivo, e depois eu vou fazer o teste de um arquivo de LaTeX mostrando como compilar isso numa interface gráfica. Então, abrindo aqui o explorador de arquivos do Windows, eu peguei um arquivo do Word que eu tinha aqui no meu computador, certo? Um arquivo curto com alguns parágrafos, né, de algo que eu copiei para para instalar esse software, né, que chama Jupyter Notebook, mas isso não vem ao caso. E exatamente como você escreve aqui, é exatamente o que vai ser impresso se você mandar imprimir numa impressora, por exemplo, né? Ou se você converter isso aqui para um PDF, o arquivo vai permanecer exatamente desse jeito aqui que você está vendo, né? É isso que a gente quer dizer com what you see is what you get, certo? Por outro lado, se você pegasse esse arquivo e abrisse esse arquivo num editor de texto mais simples que existe no computador, que é o bloco de notas, né, que ele abre apenas texto puro, né, ou seja, sem configuração, o que você vai ver? Vai ver uma coisa complicada, né, ou seja, cheia de caracteres esquisitos, assim, né? Que na verdade quando você escreve um arquivo do Word, o Word converte o que você está fazendo para um arquivo de máquina, que o seu computador vai interpretar, que ele vai saber interpretar e mostrar aquele resultado para você, né? Então ele facilita o trabalho para você. O LaTeX, na verdade, já é um arquivo de texto puro. Então eu criei um arquivo LaTeX bem simples, com os textos aleatórios, né? E se você abrir isso aqui num bloco de notas, ele vai abrir exatamente o que ele é, ou uma sequência de comandos, né? Que você vai conseguir ler, você vai entender isso aqui. Então eu criei esse arquivo para a gente fazer esse teste. Então vamos fazer o seguinte:
Imagina que você está fazendo um arquivo do LaTeX e você escreve esses comandos. Então, esses comandos aqui são os comandos iniciais que eu vou ensinar num vídeo a seguir, certo? Esse texto aqui não são comandos, são um texto aleatório que eu peguei num gerador de texto aleatório na internet. Você podia ter escrito qualquer coisa aqui, mas aí eu peguei esse texto aleatório. Aqui tem uma equação, escrevi uma equação, e aqui embaixo tem uma figura. A figura, o arquivo da figura precisa estar num arquivo separado, né? Você não vai jogar dentro do arquivo do LaTeX. Ele vai ficar na pasta onde você salvou o seu arquivo do LaTeX. Não é necessário estar na mesma pasta, mas é mais fácil se você colocar na mesma pasta. E a figura, eu peguei uma figura com o formato EPS, que inclusive eu falei sobre isso no outro vídeo, né? Mas poderia ser uma figura no formato JPEG, no formato PNG, ou mesmo usando o formato PDF, certo? Então aqui é essa figura que eu vou usar no meu arquivo. Então a gente tem o arquivo do LaTeX, que é esse aqui, e aí você escreveu o seu arquivo do LaTeX e você quer transformar isso num arquivo visualizável, né? Ou seja, para imprimir, né? Um arquivo de impressão. Então, o que você faria desse jeito mais simples do ponto de vista computacional? Você vai abrir o prompt de comando do Windows, você precisa entrar na pasta onde está esse arquivo, eu deixei ela numa pasta chamada Documentos, né? Documentos. Você pode verificar se ele está lá mesmo, ó. Em dir, né? Ele lista todos os arquivos, então arquivo LaTeX, arquivo Word e assim por diante. E aí você vai executar o LaTeX, exatamente com a palavra LaTeX, e o nome do seu arquivo. Então, arquivo latex.tex, né? E aí ele executa, e quando ele executa, ele mostra um monte de coisa, e no final ele vai falar assim, ó, resultado, né, o output, a saída, né, escrita no arquivo latex.dvi. Então ele cria uma saída que foi esse DVI. Então, veja, ele criou vários arquivos, na verdade, né, esse out, esse log, né, e esse arquivo DVI. Você pode tentar abrir aqui, né, e aí ele pode demorar um pouquinho, porque ele está gerando o arquivo visualizável, e aquele arquivo que eu falei para vocês fazia isso aqui. É um texto aleatório, né, eu coloquei o nome fulano de tal, ano da pandemia, né, seria a data. Aqui esse título é só um título aleatório, um texto aleatório, peguei uma equação de um livro, coloquei aqui, e aí na página de baixo, uma figura, né, e uma outra equação, mais texto aleatório e uma outra equação. Esse jeito que eu estou mostrando aqui é só para vocês entenderem o que está acontecendo. Você tem um arquivo de texto puro que é convertido num arquivo de impressão através de um comando, e a gente chama esse processo de compilação, certo? Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, e você vai fazer desse jeito, e eu faço assim, certo? Você não vai abrir no bloco de notas, né? Vou fechar esse arquivo aqui, a gente não vai precisar dele. Você vai abrir diretamente na interface gráfica do LaTeX. Então, no meu caso, eu deixei a interface padrão o Technic Center, porque eu gosto dessa interface. O seu arquivo está aqui, veja que com a interface, essa interface coloca cores nos comandos e isso facilita na hora de visualizar os comandos que você está utilizando para fazer o seu texto, certo? Então, por exemplo, ó, aqui ele colocou uma cor aqui na seção, aqui é o nome da seção, aqui vai ter uma figura, aqui é um ambiente de figura, então é sempre mais ou menos desse jeito aqui para colocar uma figura, e aqui tem uma equação, e eu vou falar de equações em algum vídeo um pouco na frente, certo? E aí o que você tem que fazer? Você criou esse arquivo, aí você vai compilar o arquivo. Então, LaTeX DVI vai gerar aquele DVI, né, que é aquele arquivo visualizável. Então, você clica nesse botão aqui, ó, de construir, né, o arquivo corrente, né, alguma coisa assim. Ou seja, ele vai compilar. Ele vai mostrar se tem algum erro, alguma advertência, né, o bad boxes, né, uma coisa como caixas ruins, né, isso aqui não é muito problemático não. Quando aparece advertências, também não é tão problemático, mas é bom tentar resolver. Quando dá erro, aí você tem que resolver, porque você escreveu algum comando incorreto. Nesse caso, eu peguei um arquivo certinho, né, eu construí ele certinho, não deu erro nenhum, e aí o que significa que ele conseguiu construir aquele arquivo DVI, tá aqui, ó, né?
e ele construiu outros, né, porque eu estou usando uma interface diferente. Então, se você abrir, né, tá lá. No caso do Technic Center, tem um botão para ele mostrar uma prévia, e ele abre diretamente o seu arquivo. E é mais fácil do que você procurar ele no explorador de arquivos, certo? Então, só fazendo o processo novamente, ó, vou apagar, vou fechar isso aqui, vou apagar esses arquivos auxiliares, porque eles foram criados durante o processo de compilar, né? E aí eu vou executar novamente, ó. Executo novamente, aí ele não deu erro. Algumas vezes você precisa fazer isso mais de uma vez, né? Faça sempre 2 vezes, pelo menos. E aí, se você volta lá no explorador de arquivos, veja que ele cria vários desses arquivos. E aí você pode vir aqui e abrir o seu arquivo, né? As pessoas gostam de colocar esses, né, cada programinha num lado, assim você vai digitando aqui, compilando e visualizando o que está sendo gerado aqui. Você sempre vai visualizar apertando esse botão aqui. Se você quiser, esse arquivo DVI, ele não é muito útil, ele é bom porque ele é mais rápido, ele abre um pouco mais rápido do que outros arquivos. Mas se você mandar esse arquivo DVI para alguém, a pessoa não vai conseguir abrir provavelmente esse arquivo. Não, a figura não vai ser enviada, enfim, algumas configurações não vão ser enviadas. O ideal é você converter isso para o PDF. E aí você pode escolher esse comando aqui, LaTeX PDF, e aí você clica aqui. Ele demora um pouco mais para construir o PDF, que é um arquivo mais elaborado, e aí você manda abrir. Às vezes ele não abre direto com aquele botãozinho aqui. Então aí você vai lá na pasta do explorador de arquivos e procura ele, ó, arquivo LaTeX, ele sempre tem o mesmo nome do seu arquivo original. Então aí ele abriu isso aqui. A desvantagem do Technic Center é que se você for compilar em PDF sempre, você vai ter que, vamos supor que eu vá compilar novamente, ele deu uma travada aqui, às vezes acontece, mas ele destrava. Se você for compilar novamente, você tem que fechar o PDF e aí você vai lá e compila novamente, porque ele não consegue salvar num arquivo que está aberto, certo? Ele deu um problema aqui no Technic Center, mas acho que é porque eu instalei ele recentemente e ainda não usei muito. Bom, vou mostrar como que funciona no TechStudio, certo? Então, como ele está abrindo no Technic Center, né, eu vou ter que clicar com o botão direito para ele abrir em outro, né? Então, o TechStudio, eu tenho o TechWorks, né, que também é bacana, mas ele é mais simples. E o TechStudio é um que muita gente gosta, e eu particularmente não gosto muito, e aí eu vou explicar por quê, né? Veja que o TechStudio ele já abre as duas telas, né? Você tem a tela com o seu arquivo de LaTeX, e ele já mostra a visualização do resultado final, né? E eu acho que talvez por isso seja um dos motivos que as pessoas gostem dele, né? Ele, nesse ponto, ele é melhor mesmo do que o Technic Center. E é a mesma coisa, como que você vai compilar? Você vai ter que procurar um botão. Esse botão verde, né, mais simples, você apertar, ele só compila, né? Ó, o processo saiu normalmente. Então ele não mostra o seu arquivo, certo? Ele não atualiza o seu arquivo. Agora, se você clicar nesse outro aqui, um pouquinho maior, mesmo botão verde, mas um pouco maior, ele compila e mostra o seu arquivo. Veja que ele marcou em amarelo onde você deixou a última modificação. É porque o mouse eu deixei aqui, né? Se você colocar, por exemplo, ó, vou colocar nesse trecho aqui e vou compilar, ele vai compilar e mostrar onde você está. Tá vendo que ele mostrou aqui embaixo, ó. Veja, a equação está aqui, ó. Então, vou compilar só para mostrar. E aí, se você faz uma modificação, então, escrever qualquer coisa, né? Texto, né? E vou dar um Enter. Veja que ele escreve e mostra onde que você está, certo? Então, esse é o jeito de usar o TechStudio. E o TechStudio, agora eu estou em dúvida se ele faz isso direto em PDF. Deixa eu apagar esses arquivos que estão inúteis, só para ele fazer tudo de novo. Você não precisa ficar apagando esses arquivos, não. Estou apagando só para mostrar o resultado.
O Technic Center travou mesmo. Ó, veja, ó, ele criou isso aqui, agora eu vou voltar lá para ver que arquivo que ele criou. Veja que ele cria direto em PDF, né? Então, é uma vantagem também, porque no final você vai fazer isso, vai usar o PDF. Por que que eu não gosto muito do Tech Studio, né? Embora nesse momento eu estou preferindo ele, porque ele não travou, é porque eu não gosto muito que ele fica sugerindo para você coisas, mesmo quando você não quer. Você está escrevendo um texto aqui, e aí você começa a falar, escrever, barra, e ele vai sugerindo isso aqui. Às vezes você não quer que ele faça eu não quero que ele faça sugestões, porque às vezes ele erra, ele te dá uma sugestão que não é o que você está procurando, e isso te atrapalha enquanto você está digitando. Né? E o Technic Center não fica fazendo isso. Ele até dá uma sugestão, mas de forma mais discreta. O Tech Studio fica mostrando à medida que você está escrevendo, tá vendo? Eu vou escrever, por exemplo, eu vou abrir uma seção nova, section. Só que aí ele vai mostrando um monte de coisa antes e não tem nada a ver com o que eu quero. Então, eu acho que isso atrapalha um pouco à medida que você está escrevendo. Mas é uma questão de se acostumar também. Bom, por fim, eu vou mostrar como fazer esse mesmo processo, só que agora usando o... Deixa eu fechar esse... Ah, ele destravou, certo? Então dá para fechar aqui. Bom, então vou mostrar o mesmo processo, só que agora usando o Overleaf. Eu já tinha criado essa conta do Overleaf, mostrei em outro vídeo, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou criar um novo projeto para colocar aquele arquivo, então projeto em branco, aí dá um nome que você quiser, vamos chamar de teste, só para ilustrar. Quando você cria um projeto novo, ele cria um arquivo já para você começar, vamos supor que você está começando do zero, né? E você pode partir desse aqui. Mas eu não quero porque eu já fiz o meu arquivo, então eu vou apagar. Mas se você fosse fazer do zero, você pode aproveitar isso aqui, né? Então, excluir, e eu vou baixar, carregar aqueles arquivos, né? Então você pode selecionar, você pode arrastar o arquivo do explorador para cá, acho que é mais fácil, né? Vou trazer isso aqui. Como eu tenho uma figura, eu tenho que levar a figura junto. Então eu vou levar essa figura, né? Essa que ele criou no processo de compilação, né? Porque eu tive que converter o meu arquivo para PDF, ele converte a figura EPS para PDF. Então eu vou levar o arquivo LaTeX e o arquivo da figura. Então joga ele aqui. Aí carregou, aí você abre o seu arquivo do LaTeX. Vou ampliar a telinha. E ele faz um processo parecido com o TechStudio. Então você tem uma tela em que você tem o seu texto e aqui você tem a sua modificação. Tá vendo que aqui ele continua mostrando a prévia daquele primeiro arquivo, porque eu preciso recompilar para construir o novo. Então você recompila. Ele deu, quando aparece em vermelho aqui, é porque ele deu alguns erros, né? Quando você usa acento, e todo mundo aqui no Brasil usa acento, você precisa carregar um pacote que pode depender do aplicativo que você está usando. Então eu costumo deixar esses dois aqui, e aí eu sei que quando não é um é outro. Quando eu estava usando esse outro aqui, e agora eu vou fazer esse aqui funcionar, certo? Então vou recompilar, vejo que os acentos não apareceram, e agora sim estão aparecendo, né? E aí, se você quiser ampliar, né, a sua tela estiver pequena, você pode deixar isso aqui em tela cheia, ou depois, para visualizar o seu texto, deixar essa parte aqui em tela cheia. Então, para esse vídeo, era isso. Até mais.